Bom, boa noite a todos. Meu nome é Rubens, eu sou membro do Comitê de Novos Talentos da Academia Brasileira de Audiologia. É com grande prazer que hoje viemos fazer mais uma live, né, dessa série de lives que nós estamos fazendo. Já quero começar pedindo desculpas pelo ocorrido da quinta-feira, como a gente se retratou no Instagram. Houve alguns problemas técnicos com a plataforma de transmissão, então a gente não conseguiu fazer a live na quinta-feira. Se a gente fosse tentar, ia sair um pouco mais tarde. Então, por isso, preferimos colocar para hoje, para segunda-feira, no mesmo horário, e aí a gente consegue ter um rendimento e um aproveitamento da live de um jeito melhor. E para iniciar, né, eu já quero apresentar a nossa convidada de hoje, uma convidada de grande honra, né? É a professora doutora Cátia de Almeida. Ela é professora adjunta, vice-diretora do curso de fonoaudiologia, coordenadora do mestrado profissional em saúde da comunicação humana da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. É diretora do Centro de Estudo do Distúrbios da Audição e diretora-presidente da ABA, e tem atuação com ênfase em diagnóstico e reabilitação dos distúrbios da audição, seleção e adaptação de próteses auditivas e tecnologia assistiva para o deficiente auditivo. Então, desde já, professora Kátia, seja muito bem-vinda. A casa é sua, literalmente. Então, a senhora pode Obrigada, Rubens. para fazer suas considerações sobre o tema. Obrigada, Rubens. Obrigada de novo ao Comitê dos Novos Talentos. De fato, já era para a gente ter conversado um pouco na semana passada. Enfim, problemas técnicos, a gente sabe que isso pode acontecer, mas hoje estamos aqui e eu espero poder responder aí as questões relacionadas com a adaptação de aparelhos de amplificação sonora individual aqui em tempos de pandemia. A gente está vivendo um momento em que ainda estamos todos afastados socialmente, né? Tem esse isolamento social aí, ainda que alguns lugares as coisas estejam começando a ter um certo retorno, um retorno mais bem cauteloso, mas eu acho que é um momento da gente conversar, porque esse trabalho é um trabalho importante, ele não pode necessariamente ser interrompido, principalmente porque a audição é um sentido fundamental, especialmente nesse momento de pandemia, em que está todo mundo em casa, inclusive os deficientes auditivos e aqueles que usam o aparelho. Aparelho é um dispositivo eletrônico, ele pode ter problemas, e também outras questões podem aí interromper, né, o funcionamento adequado do aparelho, e aqueles outros pacientes que não usuários de aparelho, mas que agora, em virtude até desse momento, começam a sentir uma necessidade maior de buscar ajuda, e é importante que a gente também tome conta desses pacientes aí. Enfim, a deficiência auditiva, como eu falei, é um sentido social, e ainda que a gente esteja isolado, né, distante socialmente, a gente está usando vários meios aí de comunicação, inclusive esse que a gente está usando agora, em que, sem dúvida alguma, a audição faz uma falta para aqueles que não têm, e é super importante para garantir aí uma boa audição para essas pessoas, e isso certamente pode impactar mais esse período todo que a gente está vivendo. Uma outra questão que eu acho que também vem muito à tona, e são as questões relacionadas à telesaúde, teleatendimento, teleaudiologia, que as pessoas até imaginam que é uma coisa nova por conta da pandemia, mas a teleaudiologia é algo que já vem acontecendo no mundo. Talvez a gente esteja um pouco atrás aí nessas questões, mas mesmo no Brasil a gente já tem uma série de trabalhos que estão sendo feitos e estão sendo publicados, falando aí da questão de como pode ser dado um atendimento remoto para esses pacientes, né? Então, acho importante ressaltar que a teleaudiologia, ela é uma oportunidade
importante aí para a gente otimizar a nossa prática clínica, não é só, acho que a gente tem que aproveitar, porque não é só a questão da pandemia, mas eu acho que é algo que veio e que vai permanecer, né? Então, a gente tem que, como profissional, procurar se atualizar e procurar ter habilidades e competências necessárias para poder atender o paciente, não apenas nessa situação face a face, mas também via teleaudiologia, via teleatendimento, até porque a gente não sabe exatamente quando é que vai estar tudo liberado ou quando é que a gente vai poder voltar a algo mais próximo do normal que a gente estava acostumado. E a gente está sempre andando para um rumo que vai tornar tudo cada vez mais virtual, cada vez mais digital. A gente está falando de uma saúde que é a saúde 4.0, né? O profissional de saúde 4.0. Então, eu acredito que caiu bem esse momento do teleatendimento, da teleaudiologia, como a senhora fala, porque nós, profissionais da saúde, nós precisamos entrar mais nesse tópico, né? É como a senhora falou, já existe, mas o Brasil ainda está um pouco atrás de grandes potências mundiais que já utilizam esse instrumento de teleaudiologia, né? A gente teve, acredito que foi em 2011, a primeira audiometria por via remota, então eram pessoas em países diferentes, mas fazendo audiometria. Então, são coisas que são possíveis, mas só basta a gente procurar um pouco mais. E eu acredito que veio a calhar muito bem esse tema sobre o teleatendimento nesse momento. Eu acho que já faz alguns anos que tem se falado da telesaúde, né? E a teleaudiologia, eu imagino não, nos últimos 10 anos, de 2010 para cá, houve um aumento considerável do número de trabalhos publicados internacionalmente, e eu fico muito feliz também, porque quando a gente vai olhar o que está publicado internacionalmente, a gente vê que alguns trabalhos aqui do Brasil são citados, especialmente as pessoas ligadas à Universidade de São Paulo, lá em Bauru, né, como aqui em São Paulo, a própria USP daqui de São Paulo. Enfim, eu acho que comparativamente com outros lugares, a gente está um pouco mais atrás, mas eu acho que há um potencial enorme para um país do tamanho do Brasil e que a gente tem que aproveitar. Não é simplesmente começar a fazer uso, eu acho que tem algumas questões muito importantes que tem que garantir que a prática via teleatendimento seja a mesma do que aquela que eu estou dando presencialmente. Então, é muito importante que a gente se capacite aqueles que não se sentem tão tranquilos para lidar com essa tecnologia e que a gente possa desenvolver um trabalho tão bom à distância quanto aquele que a gente faria presencialmente. Com certeza. E a gente começa a falar disso desde a formação, né? Porque se formos pegar questões sobre formação, atualmente na nossa base curricular, a gente não tem muita questão de tecnologia voltada para o teleatendimento, para a telesaúde. E isso é uma habilidade que vai ser extremamente necessária para o profissional que vai atuar no futuro, né? O fonoaudiólogo do futuro ele vai precisar ter um domínio técnico de todas essas habilidades digitais que a gente chama. E isso deve ser inserido, inclusive, dentro da graduação, dentro das pós-graduações. Então, é um tópico a ser relevante a ser discutido, porque eu acredito que nessa live hoje tem algumas pessoas, alguns professores assistindo, como a senhora, que precisam estar aqui para escutar o que nós iremos falar, para entender a importância desse tópico, a importância da introdução de disciplinas relacionadas à tecnologia dentro dos cursos de saúde, para a formação dos estudantes agora, que serão futuros profissionais que estarão nesse mercado, que a tecnologia vai ser base. Então, eu acredito que é de extrema relevância e é muito importante isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Levando um pouco dessa informação, instigando um pouco mais o pessoal. Eu acho que é super importante. Outras sociedades científicas no mundo, e eu vou falar especificamente da audiologia, têm incentivado muito o uso dessa prática, mas sempre aliado a questões regulamentadoras aí e a boa prática. É muito importante isso. Não é porque eu estou distante do paciente, eu reforço isso, não é porque eu estou distante do paciente
que a gente não vai procurar dar o atendimento de qualidade que o paciente deseja, né? Então, a gente está caminhando para essa situação e de ter mais o teleatendimento, e eu acho que, em médio prazo, a gente tem, inclusive, acho que já tem hoje, a possibilidade de cobertura, de receber por isso, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa capacidade e tranquilidade de lidar com a tecnologia que é exigida e que a gente siga aí as normas regulamentadoras, o que o Conselho Federal de Fonoaudiologia estabelece, porque isso é exercício profissional, né? Não importa o meio que a gente está usando, mas é exercício profissional. Com certeza. E para quem está chegando agora, sejam bem-vindos, boa noite. A gente estava dando uma introduzida no tópico, né, professora Kátia? Para quem não conhece a professora Kátia, é a nossa diretora-presidente da academia, e ela vai falar um pouco hoje sobre a questão de AAS, como fazer esse teleatendimento, esse atendimento remoto. Logo mais, a Lourdiana vai estar liberando o chat para vocês enviarem as perguntas. Por enquanto, nós vamos dar início com as perguntas já enviadas pelos os seguidores do Instagram, certo? A gente colocou um box de perguntas lá algumas semanas nos stories e pedimos para vocês depositarem as suas perguntas. Então, quem depositou sua pergunta, ela vai ser respondida aqui, certo? E quem ainda não segue a aba nas redes sociais, sigam a gente lá no Instagram, é Audiologia Brasil, no Facebook também. Sempre a gente posta um box de perguntas antes das lives para essas perguntas serem respondidas pelos especialistas que estão na live. Então, é muito importante a colaboração de vocês nesse processo. Professora Kátia, eu vou trazer a primeira pergunta aqui do Instagram, que eles perguntam o seguinte: é possível fazer o teleatendimento em audiologia 100% online, como está sendo divulgado, da indicação à adaptação e venda? Eu, particularmente, tenho feito essa pergunta para várias pessoas e tenho procurado aí na literatura o que as pessoas, o que os autores e as pesquisas têm demonstrado, e o que eu posso dizer é que existem algumas questões que a gente não consegue resolver se você não tiver, eu vou chamar de híbrido, mas eu não sei se é híbrido ou não. Eu acho que há muitas coisas que a gente pode fazer no atendimento ao paciente que vem para fazer a adaptação do aparelho, mas existem algumas coisas que a gente não consegue fazer se o paciente não estiver presente. É possível, eu vou dar um exemplo. Então, se ele tiver uma perda um pouco mais severa e precisar fazer o uso de um molde auricular, né? Ou vamos, então, imaginar que é um paciente novo, vai usar um aparelho e ele precisa fazer um molde. Eu não tenho como fazer o molde aqui no Brasil, a menos que eu vá a algum lugar em que eu possa encontrá-lo. Já existe diferentes métodos de você fazer a moldagem da orelha do indivíduo, e tem até um método de você escanear a orelha desse indivíduo, né? Mas mesmo para você fazer, já existe tecnologia que permite, eu não tenho notícia aqui no Brasil desses equipamentos, desses dispositivos que escaneiam a orelha do sujeito, mas mesmo nesse caso, você tem que ter o dispositivo, você tem que colocar na orelha do indivíduo. Então, ou você, profissional, está fazendo isso, ou o profissional vai até um lugar em que tenha esse equipamento e que um técnico possa estar fazendo isso à distância. Então, tudo isso é teleatendimento, né? Mas se eu for responsável por fazer e eu não tiver essa ferramenta, então eu vou precisar ter o contato com o paciente, né? Ter o contato próximo. Outras questões também, eu acho que daria para fazer se você tiver um dispositivo que tenha essa possibilidade de acesso remoto. Então, você pode, por exemplo, fazer ajuste em algum controle do aparelho, algumas coisas desse tipo, mas, né, de primeira vez, vamos imaginar que o paciente foi lá a primeira vez, eu vou, se é o primeiro atendimento, como é que eu vou
fazer esse ajuste remoto, se o aparelho, eu teria que, teoricamente, fazer a adaptação na orelha dele, ver qual é o tamanho de tubo fino ou receptor no canal, que hoje a maioria dos aparelhos que a gente usa com adultos são retroauriculares. Então, existem algumas questões que a gente tem que fazer no paciente, né? Ou tem que ter alguém facilitando isso no local em que o paciente vai. Ou seja, só para finalizar, não é todo o protocolo ou todas as etapas no processo que você consegue fazer à distância, a menos que, eu volto a dizer, você tenha alguém que possa ser um facilitador aí nesse meio do caminho. Então, eu poderia fazer tudo, até a verificação à distância, se essa pessoa fosse a um local em que há um equipamento, ainda que seja um profissional fonoaudiólogo, mas que não é exatamente expert nessa área, mas eu teria que ter o auxílio de alguém, colocando o aparelho, introduzido o tubo sonda para fazer essa verificação. Senão, ele vai ter que vir pessoalmente para que eu possa fazer isso. Então, no mínimo, para um paciente que está iniciando o processo, a primeira consulta é fundamental que ela seja presencial. Certo. E se for optado o teleatendimento, como fica o tempo e o valor da sessão? Olha, teoricamente, esse valor de sessão teria que ser o mesmo custo daquela presencial. Se você vai fazer algum procedimento com esse paciente, e como eu já te falei, a primeira vez que ele vai lá, eu particularmente considero que é importantíssimo que o paciente esteja presente. Algumas coisas a gente consegue fazer à distância, mas outras não, como eu falei. E aí, a primeira vez, se ele vai no consultório, o que ele vai cobrar é aquele valor que ele cobraria normalmente. Se ele for fazer um ajuste depois, uma orientação, um um ajuste remoto, aí eu acho que é necessário ver como é que esse profissional funciona, porque é possível de você cobrar da mesma forma que você cobra presencialmente. A gente tem que mudar um pouco o jeito de nós funcionarmos, né? Nós somos pegos todos de surpresa com essa questão da pandemia. Então, de alguma forma, nós somos sendo obrigados a nos adaptar a essa situação. Algumas coisas que a gente hoje faz ou fez há 2 meses atrás, em termos emergenciais, em termos de teleatendimento, eu acho que daqui para frente tem que haver um refinamento, tem que haver uma melhoria de tudo que a gente está usando, né? Inclusive das ferramentas de conexão na internet. A gente sabe que se eu vou fazer um teleatendimento, as mesmas normas éticas que eu estou submetida como profissional no atendimento presencial, isso também tem que ser respeitado no atendimento à distância. Então, por exemplo, o sigilo. Eu tenho que ter certeza que aquele meio que eu estou utilizando é um meio que vai garantir o sigilo. Então, eu não posso usar determinadas ferramentas que o sigilo é praticamente inexistente. Essa é uma das primeiras questões que a gente tem que considerar. Então, não só o profissional tem que se paramentar, e como eu falei anteriormente, adquirir competência, ir atrás de se capacitar para lidar com essa nova, entre aspas, tecnologia, eu também vou ter que dar uma ajustada na tecnologia e fazer um investimento na minha própria clínica, no meu próprio consultório, com as ferramentas que eu vou fazer uso para fazer o atendimento do meu paciente. E tudo isso tem um custo, né? Então, eu não posso simplesmente enveredar pela área, então agora eu vou atender meus pacientes por teleatendimento.
Tá, tem alguns pacientes, na verdade, que nesse momento talvez não possam ir no seu consultório em nenhuma circunstância. Então, a gente está trabalhando emergencialmente com outras questões, mas permanece a necessidade da gente resolver o problema do paciente quando ele não pode ficar sem o aparelho ou quando ele não pode ir até o local. A gente sabe que tem pessoas que, nesse momento, estão com maiores restrições para sair de casa, como os idosos, aqueles que têm outras doenças, mas mesmo nesse sentido, a gente pode, o que eu estou querendo dizer é assim, numa emergência, eu posso usar um WhatsApp para resolver uma questão pontual. O aparelho quebrou e eu posso até falar para ele, bom, então, ok, vamos combinar uma forma de eu poder pegar esse aparelho ou poder fazer algum tipo de... Mas um teleatendimento eu não vou poder fazer por uma chamada de vídeo de WhatsApp. Eu também, provavelmente, esses serviços que são gratuitos, eles têm um problema de segurança que a gente tem que considerar. Né? Então, essa é a primeira questão. Não é só, então tá, eu vou começar a atender todos os meus pacientes por teleatendimento. Não, existe um processo aí de mudança que a gente vai ter que se submeter e, inclusive, equipar o seu local de trabalho para que você possa dar a melhor condição de atendimento para esse paciente. Então, eu já falei do profissional, eu já falei dos equipamentos, mas também tem uma outra questão que eu acho que é importante. Não é todo paciente que vai querer ser atendido remotamente. Né? Tem pessoas que talvez prefiram outra forma de atendimento. Então, também isso a gente tem que avaliar. Será que é todo paciente? Do mesmo jeito que eu falei, eu não acho que todo o nosso trabalho, ou todo o trabalho que eu possa fazer na adaptação, e na seleção e adaptação de um aparelho de amplificação sonora, possa ser à distância, né? A menos que eu tenha ajuda de alguém. E a mesma coisa com relação a candidato. Todos eles vão ser? Não. Eu tenho pacientes que não lidam com a tecnologia, não sabem lidar com a tecnologia, não têm o apoio familiar que possibilite isso. Então, a gente também tem que entender esse momento que a gente está vivendo e que outras questões aí têm que ser consideradas. E até porque, se a gente levar em consideração, né, existe um dado epidemiológico que diz que os brasileiros eles têm muito acesso às informações de saúde, mas aí a gente vai também analisar quem são esses brasileiros que têm acesso às informações de saúde, e a gente pega a parcela da população fonoaudiológica que usa aparelho auditivo, reduz essa parcela de pacientes para um número muito pequeno, porque a gente tem idosos. Muitas vezes os nossos pacientes nem alfabetização eles têm. Então, a gente tem um problema que é muito grande. É muito grande, e esse problema de alfabetização já é sério quando você vai dar alguma instrução que seja escrita, alguma coisa, mesmo às vezes que você vai explicar alguma coisa. Então, você imagina que quando você está à distância, se estabelece uma nova forma, um novo meio de comunicação. Então, tudo é muito diferente. E para o próprio deficiente auditivo, além de tudo, que ele faz uso de pista visual, que é fundamental para ele, isto também é algo que pode prejudicar mais ainda. E a gente tem que considerar que a tecnologia, além da questão do letramento, como você falou, uma série de pessoas não tem acesso a essa tecnologia, não tem nas suas casas computadores. O que se vê é que tem, na maioria das vezes, o celular, mas a pessoa mais idosa, em geral, não tem um smartphone, ele tem um celular mais simples, e que às vezes nem conectado na internet está. Então, todas essas questões a gente tem que considerar. Então, nós estamos lidando com um momento em que a gente é um momento muito importante para que aqueles que estejam iniciando aí esses seus protocolos de atendimento, de teleatendimento, façam a coisa e avaliem resultados, porque é importante a gente saber se há muita diferença e quem que é essa população
que pode se beneficiar e quem é a população que não vai poder ter acesso a isso por uma série de outras questões, idade, estilo de vida, educação, como você falou, a experiência com a tecnologia. Às vezes tem tudo isso, mas ele não consegue ter o acesso sozinho, precisa do envolvimento da família e acaba não tendo. Então, essas questões são muito importantes de serem levantadas, porque se ele não é candidato a esse tipo de atendimento, eu insisto, provavelmente vai ser uma pessoa que vai acabar desistindo de usar o aparelho e você não vai saber se foi pelo atendimento ou pelo próprio dispositivo. É bem delicado esse momento aí. Antes de pandemia, antes de teleatendimento, a gente já perdia alguns pacientes pela simples não adaptação e aí eles desistem facilmente, imagine com algum desses empecilhos, né? E a senhora falou um pouco sobre as pistas, né, que muitos idosos ou muitas pessoas que são usuários de aparelho auditivo, eles utilizam. E aí veio uma pergunta aqui, que é como possibilitar a leitura orofacial segura em tempos de pandemia? E já linka com outra pergunta que diz assim, podemos usar aquela máscara com a parte da boca transparente? O que é que a senhora acha? É seguro ou não? São duas perguntas aí que são conectadas. Não, eu acho que são duas questões aí importantes, né? Então, a academia está finalizando aí uma nota técnica, a Academia Brasileira de Áudio, e a gente vai colocar no ar, eu espero em breve, com algumas recomendações, com algumas considerações a respeito da segurança do paciente que a gente está fazendo o atendimento, e também com relação à segurança do ambiente, né? Então, acho que porque no ambiente a gente tem as pessoas que estão trabalhando nesse ambiente, então a gente fez essa divisão. A coisa mais importante aí, eu acho que são duas questões super importantes. Primeiro, lavar a mão, né? Então, lavar a mão, essa higienização da mão é algo que tem que ser muito frequente. E quando você for atender, eventualmente, aquele paciente que vai presencialmente ao consultório por N razões, como a gente já conversou um pouco, não só o profissional e todos os envolvidos aí, inclusive paciente e eventualmente acompanhante, porque o ideal é que o paciente vá sozinho, mas a gente sabe que no caso de crianças ou muito idosos, é necessário ter um acompanhante. Então, essa higiene, ao chegar no lugar, é fundamental. Quer dizer, lavar a mão é a melhor solução aí. E também ter sempre o famoso álcool gel, no caso em que ficar difícil de ter o acesso a lavar a mão, mas eu acho que isso é fundamental. Então, ele tem que lavar a mão. Se ele quiser passar o álcool gel depois, ok, mas é fundamental que lave a mão. Muito bem. Eu falei, então, a segurança do paciente. Então, a primeira coisa é o paciente estar de máscara, certo? E a gente também, profissional de saúde tem que estar de máscara, todo mundo de máscara e respeitar o distanciamento. Essa questão da máscara transparente, no mundo inteiro as pessoas estão falando disso, da importância da pista orofacial para que o sujeito deficiente auditivo possa fazer uso dessas pistas e poder ter um melhor reconhecimento de fala. Eu sei que o uso de máscara ele é muito ruim, eu vou dar até um exemplo de ter ido ao supermercado, fazer uma compra e na hora que eu estava falando com o atendente, eu de máscara e ela de máscara, eu falei 18, ela entendeu 8. E depois eu falei 8, ela entendeu 18. Eu até fiquei suspeitando de que ela podia ter algum probleminha de audição, porque, de fato, eu considero que eu sou uma pessoa que eu falo bem articulado e ela não entendia o que eu falava, mas ok. O que eu estou dizendo é assim, a máscara, sim, atrapalha, ela atenua, o sinal fica mais fraco e perde a pista facial, você perde toda essa informação. Ok, então, como eu falei, no mundo inteiro tem essa sugestão de você usar aquelas máscaras transparentes. A minha questão e a nossa questão e a discussão que a gente teve dentro da aba e que outras academias também
relatam o uso dessas máscaras para o paciente, se isso for uma forma bastante importante para que ele possa, né, entender, podemos até usar, só que esse tipo de máscara não é a gente não sabe a segurança que esse tipo de máscara pode dar em termos de proteção. Então, a gente acha que até que tenhamos informações e estudos demonstrando o quanto que isto pode ser algo seguro para o paciente, então a gente acha que pode ser utilizado. Uma das alternativas que o profissional pode usar, se ele estiver a 1,5 metro afastado do paciente, é usar o face shield, quer dizer, o protetor de face, aquele transparente. Se ele for mais perto do paciente, por exemplo, na hora que eu vou fazer um molde auricular, na hora que eu vou fazer um ajuste do aparelho na orelha do paciente, essas horas o recomendável ele está usando a máscara e a máscara descartável, aquela máscara que é considerada como uma proteção individual. Então, parece que a Organização Mundial de Saúde tem feito ou tem publicado alguns estudos falando com relação à máscara de pano, e parece que a máscara de pano tripla, feita com 2 camadas de algodão com 600 fios, e dentro uma camada de poliéster, ou seja, fazer uma camada tripla, tem uma efetividade aí bastante boa em termos de segurança, né? A gente sabe que 100% de segurança não existe, né? Se houvesse, a gente não teria profissionais da saúde sendo infectados pelo coronavírus, mas eu acho que temos que pensar em formas de poder favorecer essa leitura orofacial via o profissional usando aquele escudo, e quando estiver muito próximo dele, aí ele vai ter que estar usando a máscara. Se ele explicou tudo o que está sendo falado a 1,5 metro de distância, ele está num distanciamento de 1,5 metro, 2 metros, aí eu acho que ele pode, então, dizer, agora vou fazer o procedimento tal, vou colocar, coloca a máscara, põe o face shield, e aí você vai e fica mais próximo do paciente. Porque no nosso caso, tem situações que você não tem como ficar num 1,5 metro do paciente. Tem momentos em que eu vou estar muito próximo dele. E aí eu tenho que me proteger da melhor maneira possível. A outra questão é, por exemplo, o uso de luvas. Eu acho que luva é algo que é recomendável, só que a gente sabe que alguns serviços de saúde usam um tipo de luva que, quando você vai fazer a moldagem, o material de moldagem gruda, né, na luva. Então, também é um problema, não vou fazer molde porque eu não tenho luva. Não, você vai fazer molde, você vai lavar muito bem a mão antes, você depois faz a moldagem e depois você vai e lava muito bem a sua mão também. A gente sabe que dizer nunca e sempre nessas questões são bastante complicadas. Agora, o profissional tem que ter o bom senso de avaliar aquela situação, saber quais são as necessidades do seu paciente e o que você tem para se proteger e para protegê-lo principalmente, né? Então, eu acho que as máscaras de pano, a hora que a gente tiver essas máscaras da forma como me parece que elas estão sendo confeccionadas dentro desses padrões que a Organização Mundial de Saúde está falando, aí eu acho que a gente até pode dizer, ok, dá para usar ou não dá para usar. Por enquanto, acho que a gente não tem ainda nenhuma evidência científica muito robusta, então a gente pode usar, para alguns pacientes vai ser a única opção, mas com cuidado, né? Porque essas máscaras são confeccionadas em casa, caseiramente. Então, a gente não tem como assegurar 100% ou 90% de segurança aí para o paciente.
E sobre essa questão da utilização das máscaras, né, veio uma outra pergunta sobre o seguinte: se eu for realizar uma áudio vocal visando a segurança, eu realizo com o paciente com ou sem a máscara? O paciente tem que estar usando máscara, né? Eu não sei, isso assim, acho que depende do tamanho da cabina que você está, né? Uma cabina pequena, eu até acredito que se você estiver trabalhando com um paciente que foi lá, deficiente auditivo, e que vai, se você tem uma boa audição e um bom retorno, porque também está sendo sugerido que no retorno a gente não use fones de retorno, mas sim a caixa de som. Ok, num local em que tem muita gente, muitos profissionais, eu particularmente acho importante que, se o sistema não permitir que tenha aquela caixa de som, mas que sim seja o retorno, que cada um tenha o seu fone, o seu próprio fone, que coloque no audiômetro para você ter o retorno, né? Se o paciente está na cabina, está sozinho, eu não vejo nenhum problema, ele pode tirar a máscara se ele tiver condição de lidar com esta máscara também, porque se ele tira a máscara, põe em cima de uma superfície, depois ele pega a mão e bota ela de qualquer jeito, de novo, o profissional tem que avaliar qual é o melhor jeito, né? Ele vai usar máscara, a gente sabe que a articulação dele não vai ficar tão clara, então tem que ver se você consegue ter esse retorno ou se é preferível ele tirar a máscara. Acho que é uma questão de você, talvez ele possa tirar a máscara, se você tiver uma máscara extra no seu consultório, descartável, essa pode ser a solução também. Ele tira a máscara dele, faz o teste e depois você dá essa outra máscara para ele ir embora. Aí não tem problema se ele vai pegar a máscara do jeito que ele vai pegar, porque você vai entregar uma outra máscara para ele. Acho que, de novo, Rubens, a gente dizer, faz sempre de máscara ou faz sem máscara, depende muito da habilidade que esse indivíduo tem de lidar com a máscara. Tem gente que tem muita dificuldade em pôr e tirar, né? Ainda hoje um paciente meu me ligou e perguntou, como eu faço? Que máscara eu uso? Porque toda vez que eu ponho e tiro a máscara, o aparelho pula da orelha. Ele usa um receptor no canal, o aparelho é pequeno, aí ele usa aquela máscara de elástico, movimenta. O que acontece? O aparelho sai. Ele falou, olha, talvez se eu pusesse o aparelho, primeiro a máscara e depois o aparelho, mas a hora que ele for tirar a máscara, o aparelho vai voar de qualquer jeito, né? Então, nós ficamos discutindo, como ele é uma pessoa que está em serviço de frente, ele não pode ficar em casa, aí eu falei, conversando com a Mariana, que trabalha comigo e tal, a gente chegou a uma conclusão. A máscara que esse paciente que está na frente não é médico, mas ele é de um serviço essencial, ele talvez usando a N95, que são 2 elásticos, isso favorece para esse paciente poder usar o aparelho, porque aí ele vai tirar. Então, eu estou só dando sugestões e insights, porque eu também não sei tudo, a gente também não sabe tudo, tem situações que são novas, e na medida que essas situações vão surgindo, nós temos que lidar com elas. Então, ele me ligou para dizer isso, olha, eu, na verdade, optei por tirar meus 2 aparelhos que eu usava e estou usando o antigo, que é um Intra, né? Mas ele está sentindo falta de estar com os 2 aparelhos, porque ele tem uma perda simétrica. Então, nessa situação, olha, vamos informá-lo de que ele usa a N95 e acabou. Resolve o problema deste paciente. Sim. Veio mais uma pergunta aqui, professora, em questão da realização dos exames, né? Durante o teste com BTE, usar álcool isopropílico nos dispositivos a cada paciente? Então, que dispositivos que ela está falando? Está falando do aparelho em si?
não foi bem especificado, só foi essa pergunta. Ela Aí está eu até falando da pensei que bateria de teste do que ela tem no consultório, pode ser que ele tenha no consultório, porque assim, existem diferentes ações que a gente faz e que às vezes são confundidas, né? Então, se eu vou lavar minha mão, eu limpei a minha mão, mas se eu vou higienizar a minha mão, e eu quero que ela fique livre do coronavírus, eu tenho que, no mínimo, lavar minha mão por 20 segundos, tá? Os aparelhos, na verdade, se estiverem se referindo à bateria de testes, a gente tem o álcool isopropílico 99, que é aquele álcool que você pode passar no dispositivo quando você vai fazer alguma limpeza, quando tem alguma, por exemplo, no compartimento de bateria, que tem um pouco daquele zinabre que vai soltando, enfim, esse tipo de álcool, que é aquele que é usado em dispositivo eletrônico, ele limpa, mas ele não desinfeta. Então, por que ele é o isopropílico 99? Porque ele tem muito pouca água, então ele acaba evaporando muito rapidamente. Mas a gente também tem um álcool que é 70. Então, pelo que eu andei conversando com os fabricantes, o que eles estão sugerindo é que você tenha ou aquele paninho, ou aquele tipo um Perfex, que você coloca o álcool 70%, ok? Que é aquele álcool que tem 70% de álcool e 30% de água, e este sim você pode passar no dispositivo, mas não jogar em cima como o 99. Esse você pode passar no mesmo sentido no aparelho, e aí é o álcool 70. Por quê? Porque o álcool 70 ele tem mais água, ele demora mais tempo para evaporar e, portanto, é o tempo necessário para o bichinho, né, para o vírus acabar morrendo, digamos assim, né? Qualquer outra parte do aparelho que pudesse ser descartada é conveniente. Então, a oliva descarta, vai ser outra oliva. Se estiver usando tubo fino, eu sugiro, esse sim, a gente pode eventualmente mergulhar e limpar, fazer a limpeza com água, passar no álcool, mas o receptor no canal não dá para fazer isso, né? Então, o fio do receptor do canal não dá, e o aparelho a gente consegue fazer essa limpeza com o álcool 70 no borrifado, num pano ou num lenço de papel e fazer essa limpeza dele entre um paciente e outro. Na hora que o paciente sai, todas as superfícies que foram tocadas pelo paciente, a gente vai ter que fazer a higienização completa da mesa, da cadeira. Se ele estava sem luva e tocou em alguma coisa, tem que ser todo higienizado. E, inclusive, dentro do exame, dentro da cabina, a gente tem que dar um tempo maior para que a cabina possa ser ventilada, e aí você faz das superfícies em que ele ficou, você faz a higienização. Certo. Rubens, se eu eventualmente não respondi alguma pergunta ou algum pedaço da pergunta, você me corrige. Às vezes eu fico falando demais e posso achar que eu não respondi alguma coisa. Não, mas está tudo respondido até agora, viu, professora? Mas qualquer coisa eu lembro, não se preocupe, não. Pessoal, só para quem está perguntando no nosso Instagram, as perguntas já estão aqui funcionando no chat da live ao vivo, então quem quiser pode enviar sua pergunta, que a professora Kátia está aqui para responder. Toda a disposição de vocês, então não é sempre que vocês têm professora Kátia para responder as perguntas de vocês, então aproveitem o momento. Mais uma veio aqui, professora, perguntando quais são as precauções que deve tomar
durante os atendimentos domiciliares. Eu sei que a senhora já falou muito da questão de clínica e que não é tão diferente, mas o que a gente poderia reforçar na questão de atendimento domiciliar, já que eu não estou tratando apenas do paciente, né? Eu tenho a família, eu tenho muita gente dentro de casa, e aí as questões podem ser mais abrangentes. O atendimento domiciliar é mais delicado ainda, porque, número um, o paciente está lá na sua casa, né, e teoricamente está lá seguro, e você vai de fora fazer o atendimento. Eu acho que é fundamental usar o avental, provavelmente, a hora que você chega lá no atendimento do paciente, luva, avental e até, se for o caso, você pode colocar aquele avental descartável, né, que você depois descarta quando sai de lá. Não é obrigatório, mas se você já tiver com o seu avental de manga comprida, tudo bonitinho, o que você vai colocar na hora que você entra na casa do paciente, você não vai vir com ele já vestido, né? Então, o avental ele tem que chegar dentro de um saco plástico e você coloca isso, o avental, a luva, a sua máscara, você já vai estar com ela, e se for usar o face shield, porque você vai chegar muito próximo do paciente, a mesma coisa. Seu material tem que estar todo separado, esterilizado, e você, na verdade, vai estar num ambiente que tenha o menor número de coisas possível. O que eu estou querendo dizer? Então, é melhor que ele esteja num escritório, ou que tenha uma mesa que você possa, porque depois você acabou tudo, se passa álcool gel, limpa tudo, joga tudo fora, tira tudo que tem que tirar e você acondiciona a hora que você vai embora da casa desse paciente. A gente tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos indo para a casa de alguém. Aí pode dizer, eu vou pôr touca? Pode colocar touca, você pode colocar, e eu vou entrar na casa dele. O que eu faço? Você tem duas alternativas, põe o propé, né? Ok. Tem pessoas que dizem que não é necessário o propé dentro da clínica, mas já que você vai na casa do paciente, é bom aí que essas questões, às vezes você vai em algum lugar, ele já tem lá um pano ou alguma coisa que você pode colocar no seu sapato, mas enfim, para evitar, tenha toda a paramentação que você possa usar com o seu paciente no atendimento domiciliar. E qualquer material que foi utilizado, se puder ser descartado, descarta. Espéculo de otoscópio e outros materiais que a gente sabe que são caros, eu acho que aí você tem que fazer uma desinfecção de acordo com as normas de biossegurança, então você leva num outro receptáculo que você coloca lá dentro, fecha, e quando você chegar no escritório, você vai fazer a desinfecção aí desse material, tá? Fundamental, na hora que você chegar na casa desse paciente, você lave suas mãos. É aquilo que eu falei. Vou lavar as mãos, por favor, tem um banheiro, passa álcool gel e depois você coloca a luva. Luva, de preferência, nitrílica ou vinil, se for fazer moldagem, porque são luvas que o material não adere, ok? Dependendo daquilo que eu falei, as luvas de látex, em geral, elas aderem no material, então é preferível fazer sem luva e lavar a mão. Se, porventura, durante a moldagem ou alguma coisa, tiver contato com sangue, algo do gênero, aí o recomendável é você jogar fora o espéculo do otoscópio, ou mesmo da oliva, ou alguma coisa aí que tenha contato com qualquer fluido corporal. E em relação à família, como a gente deve se portar nesse momento? Pede para o pessoal sair, pede para procurar um ambiente melhor, o que a gente pode fazer nesse momento? Do mesmo jeito, assim, do mesmo jeito que quando vai alguém ao consultório,
acompanhando o paciente, o que a gente tem pedido é que seja uma única pessoa, né? Então, que a pessoa, se possível, fique distante, que haja esse distanciamento social e que, se ela estiver lá, da mesma forma que tem outros profissionais ali, que ela esteja usando máscara e o paciente também. Mesmo em casa, o paciente tem que estar usando máscara porque você está vindo de fora, enfim, né? O que a gente solicita é que eles colaborem, que neste momento as recomendações são de distanciamento. Então, abraços, beijos, todas essas coisas a gente já aboliu, já tem algum tempo, né? E é importante que a gente continue fazendo isso pelo bem do próprio paciente. E orientar a família de todas as questões que podem implicar em ter mais gente na sala, e isso não é um risco para você, nós estamos preocupados com o paciente, com o idoso, que eu imagino que se está recebendo um atendimento domiciliar, ele, na verdade, é uma pessoa que, por N razões, não pode sair de casa, além das questões da própria pandemia, né? Então, é importante que a gente tenha muito cuidado com esses pacientes. Professora, veio uma pergunta aqui, falando o seguinte: será que o desumidificador elétrico com UV é eficaz contra o Covid? Então, eu acho, eu não sei, tudo que você falar que é eficaz ou efetivo contra o Covid neste momento, a gente está chutando, porque a gente não tinha o Covid até recentemente, né? A gente tinha outro tipo de vírus e etc., que eram mais conhecidos, que a gente sabia como lidar com eles. Esse vírus, especificamente, ele é bastante traiçoeiro, né? Então, fazer uma generalização que, como o desumidificador, ele resolvia o problema com todos os outros, pode ser que resolva também com o Covid, né? Mas não há ainda nenhum tipo de evidência para a gente falar isso, né? Então, os procedimentos de limpeza que se fazia com o aparelho, o desumidificador, ele desumidifica, esse é a função. Ele higieniza? Pode ser que sim. Ainda ontem eu estava vendo um programa de TV falando de raio ultravioleta para ser usado de desinfecção dentro de carro, né? Mas também eu escutei que tinha que tomar muito cuidado, porque esse raio, se ele vai na pele, ele queima, enfim. Então, eu não sei dizer se esse raio especificamente, se esse tipo de luz que tem lá dentro do desumidificador só desumidifica, né? Se ele limpa ou se ele de fato ele desinfecta. Porque uma coisa é você limpar, outra coisa é você desinfectar, né? Quando você limpa, você tira impurezas. Quando você desinfecta, você tira vírus, bactérias e etc., né? Que é muito diferente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse negócio. Então, esse aparelho aqui, ele desinfecta e fica livre do coronavírus. Eu acho muito arriscado neste momento falar isso. Como a gente está vivendo um momento de pandemia, às vezes algumas soluções que aparentemente eram muito boas de princípio, elas se mostram pouco úteis ou pouco aplicáveis na prática clínica. E a gente tem que entender que nós estamos todos aprendendo. Ninguém tem 100% de certeza nas coisas que está fazendo, porque nós estamos aprendendo a lidar. E essas recomendações, elas estão mudando a cada momento, elas vão se refinando, algumas informações que se tinha no início já foram alteradas, então a gente tem que estar muito atento para ver o que esses padrões, as normas internacionais, os organismos nacionais e internacionais que lidam com essas questões de biossegurança, o que eles vão falando com relação a
como lidar com o Covid-19 em termos de limpeza, em termos de higienização e em termos de desinfecção. E continuando na mesma linha assim, de pensamento, né, veio outra pergunta, mas dessa vez é perguntando sobre a cabina. Como deve ser a preparação dela? Se eu coloco plástico nela toda? Se eu limpo entre um exame e outro, entre um paciente e outro? E se eu coloco plástico filme, onde eu coloco? Então, essa foi uma recomendação ou uma sugestão de uso logo no início dessa pandemia, né? E que o que aconteceu também é que as cabinas, elas têm diferentes tamanhos, certo? E se eu tenho, uma das coisas que não parou no momento da pandemia foram os exames admissionais, demissionais, e os funcionários acabavam, aliás, muito pelo contrário, a gente até acha que teve um aumento de exames demissionais. Essas cabinas normalmente são pequenas, de 1 metro por 1 metro. E, num primeiro momento, o que se sugeriu foi a colocação de plástico. Não era exatamente plástico filme, era um plástico um pouco mais grosso, que pudesse ser colocado nas cabinas e pudesse ser higienizado com álcool 70. O que acontece é que, no caso das cabinas maiores, acho bastante mais difícil você pôr plástico. Como é que você vai prender? Você não tem cabina que é de espuma, o revestimento interno é todo de espuma. Tem cabina que tem aquelas placas, né, aquelas placas que a gente chama de Eucatex, mas que na verdade não é da Eucatex, são aquelas placas para você fazer maior absorção dentro da cabina. E tem cabina que é carpete, né? A minha, por exemplo, é uma cabina grande, ela tem 2x2 ou 1,5x2, quer dizer, é uma cabina grande que eu uso muito para fazer os testes em campo, seja com o aparelho ou seja, eventualmente, outros testes que a gente possa fazer que eu preciso usar alto-falante, 2 alto-falantes, enfim. Se eu faço o revestimento da cabina com plástico, isso vai alterar, não altera para você fazer uma audiometria, em que você vai usar o fone, mas se eu for fazer um teste em campo, altera, né? Altera o campo livre. Então, esse é um primeiro problema. A outra questão que eu mesma andei indo atrás de ver quais eram as recomendações das sociedades científicas internacionais na área da audiologia e da questão da biossegurança também. E uma das coisas que a gente encontrou, que era a gente, que eu digo, a Academia Brasileira de Audiologia, encontrou, foi que havia um consenso, não em revestir com plástico, mas sim em aumentando o tempo entre pacientes, que é uma outra questão que todas as recomendações propõem, então não vai dar para a gente ter uma agenda como a gente tinha pré-pandemia, nesse momento, ou seja, não vai dar para eu atender um paciente a cada meia hora, a gente vai ter que aumentar o tempo entre atendimentos, então eu vou ter que, entre um paciente e outro, eu tenha mais tempo, não só para higienizar todas as superfícies que ele teve contato, ou seja, cadeira, o próprio fone para fazer áudio, se recomenda o uso do fone de inserção, que é melhor porque você descarta o que é inserido, mas a gente sabe que o custo disso também é maior e que a maioria dos serviços aqui no Brasil acabam tendo o fone supraoral, então a recomendação é de você colocar a touquinha, digamos assim, no coxim do fone, porque aí você descarta isso quando o paciente for embora, ou você põe plástico filme na parte superior, ou você vai fazer higienização do fone, trocando, passando o álcool gel, né, nessa parte de cima, com o paninho, fazendo higienização e trocando aquela touquinha do fone, né, que eu não sei qual é o nome disso, ou que nome deram a isso, mas aquele protetor auricular para o fone, não é para a aurícula, é para o fone de ouvido. E aí,
o que se recomenda é esse tempo, um tempo de ventilação, um tempo maior, se a cabina é menor ou maior. Então, algo em torno de 15 minutos numa cabina de 1 por 1, algo em torno de 20, 25 minutos numa cabina maior. Eu, como sou uma pessoa muito precavida, eu deixaria meia hora a cabina pequena e um pouco mais tempo a cabina maior, né? Eu acho que é melhor pecar por excesso do que pecar por omissão. E aí, a gente, mas e o paciente? Ele entra com o propé na cabina? A gente também já leu artigos dizendo que entrar com o propé, isso é uma bobagem, porque, na verdade, as cabinas teriam... o ideal é que as cabinas tivessem no chão, no assoalho, aquele tapete de borracha, que é uma borracha que já tem essa capacidade de você absorver o som e você também é fácil de limpar. É o caso que tem na minha cabina. Então, dá para você higienizar, dá para você higienizar todas as superfícies. Eu só recomendo tirar qualquer outra coisa dentro da cabina que o paciente possa tocar. E se for uma criança, eventualmente, que é mais ativa, né, e que tocou em mais lugares, aí a gente tem que dar um jeito de ou borrifar álcool gel, alguma coisa assim, mas todas as sociedades científicas falam tempo de ventilação é fundamental. Deixar a cabina aberta e fazer esse tempo de ventilação. E um comentário muito relevante, né, que apareceu aqui, é falando sobre a recomendação do Ministério da Saúde, que independente da área que a gente esteja atuando, independente do tipo de paciente, nós devemos fazer uma ligação para fazer a triagem do paciente, porque caso aquele paciente apresente alguns sintomas, né, mesmo que sejam sintomas mais comuns, mas é melhor a gente se prevenir, como a senhora diz, né, é sempre melhor se prevenir. Então, sempre é importante a gente fazer, independente se a gente vai estar trabalhando com ASE ou com triagem infantil, seja lá o que for, é importante fazer essa ligação, fazer essa triagem do paciente, porque se ele tiver esses sintomas, né, é bom que a gente diga assim, vamos aguardar mais um pouco, vamos fazer um teste, vamos ver o que acontece, porque nem sempre a gente tem a segurança que o paciente está 100% bem para vir para o nosso atendimento. Essa recomendação é uma recomendação do Ministério da Saúde, é uma recomendação também internacional, e é importante, sim, que a gente siga isso, e se o paciente ligou para marcar um horário e ele não pode ser postergado aí o atendimento por qualquer motivo e o atendimento é presencial, e ele tem que ir com alguém, essa triagem ela é com relação ao paciente e é com relação ao acompanhante também, né? Porque isso é super importante. Então, vamos imaginar que ele ligou hoje e marcou para quarta. Na quarta-feira, o recomendado é que alguém do suporte ligue e diga, tudo bem, houve alguma mudança, teve febre, teve contato, enfim, a mesma triagem naquele dia, ou orientar o paciente de que, se caso houver algum desses sintomas, que o atendimento não vai ser realizado e que a gente vai esperar um pouco mais. Isso vale, agradeço a pessoa que fez essa observação, isso vale para qualquer forma de atendimento, até o domiciliar, como a gente falou anteriormente. Isso é muito importante, para que a gente possa prevenir aí o contágio desenfreado aí desse vírus. Professora, com todas as perguntas respondidas, nós estamos chegando ao final da nossa live. Por incrível que pareça, já se passaram 1 hora de live, então a gente conversou, teve um bom bate-papo aqui, conseguiu responder um grande número de perguntas. Eu acredito que ficou bem claro para o pessoal, né? Quem quiser saber mais recomendações sobre questões de biossegurança, sobre alguns artigos relacionados a essa questão do coronavírus e a audição, no site da aba, nós temos uma aba no site da aba, né? De publicações, e lá tem uma subaba chamada Atualiza a Aba, que lá tem muitas publicações relacionadas ao tema. Inclusive, essa semana a gente publicou outras coisas, né? Inclusive sobre o sistema FM, um e-book muito interessante. Então, quem quiser buscar referencial, se atualize lá no site da aba. A gente toda semana está publicando alguma coisa. A gente também está publicando alguns artigos de ACR no nosso Instagram. Então, fiquem sempre ligados, porque muitas informações científicas estão sendo divulgadas.
E eu só tenho a agradecer, professora, pela colaboração. É de grande importância para a gente, nesse momento, estar fortalecendo a audiologia, estar fortalecendo a comunidade acadêmica que trabalha com saúde, porque nada é mais importante do que o conhecimento nessa etapa. E como eu falei no início, o nosso objetivo é fortalecer os profissionais, é fortalecer os estudantes, é todos aqueles que estão relacionados com as áreas da saúde, para preparar para um futuro muito próximo, né, que já está chegando, algumas coisas que já estão acontecendo no presente. Então, só quero agradecer a disponibilidade da senhora, né, pelos 2 dias que disponibilizou para a gente. Muito obrigado. Não, eu só queria agradecer o convite. Eu tinha prometido na live da professora Fátima que eu faria isso, não deu na semana passada por problemas técnicos. Eu sou testemunha de que nós estávamos todos aqui desde as 15 para 7, a gente estava a postos e aí não foi possível. Eu também queria acrescentar que essa nota técnica que a aba está acabando de preparar, a gente também vai publicar no site e que dá algumas normas, não é normas, aquilo de novo só para ressaltar, com relação à segurança do paciente e com relação à segurança do ambiente, no caso dos atendimentos presenciais, tá? Foi um prazer, eu espero que todo mundo tenha gostado e que, se eu fiquei sem responder alguma pergunta, quem sabe mais para frente aí a gente pode voltar a conversar. Obrigada, Rubens, obrigada mais uma vez ao CNT, à Comitê de Novos Talentos. Vocês são realmente 10, tá bom? Vocês não são 10, mas vocês são nota 10. Obrigada, boa noite, e precisando, com a aba que a gente está lá junto com o fonoaudiólogo, ok? Pessoal, só lembrando que a live vai ficar disponibilizada aqui no nosso canal do Instagram. Então, quem puder, dá aquele joinha no nosso vídeo, curte, comenta, envia para os amigos, envia para os colegas de profissão. Segue a aba nas redes sociais. A aba tem Facebook, tem LinkedIn, tem Instagram. Novamente, Audiologia Brasil, tudo junto. Então, se quiser pesquisar, esse é o user do Instagram, da aba. E eu quero também já falar para quem está aqui online nessa live, que dia 25 desse mês nós já estaremos com outra live, com a outra Kátia, né, professora Kátia Alvarenga. Duas Kátias juntas no mesmo mês. E ela vai estar falando sobre a avaliação infantil, o diagnóstico de perdas auditivas infantis e o princípio de cross-check. Então, vai ser uma live muito interessante para quem tem dúvidas sobre a questão de avaliação infantil. Logo mais, nós estaremos disponibilizando no Instagram da aba o box de perguntas. Então, pergunte, a sua dúvida é muito importante para a gente. Vai ser muito importante essa construção de conhecimento coletivo, porque a partir das dúvidas de vocês, nós temos assuntos para discutir e é de grande enriquecimento para todos os lados. Então, quem ficou até aqui, muito obrigado, professora Kátia, muito obrigado mais uma vez, e muito obrigado também à diretoria por nos confiar ao CNT, o gerenciamento dessas lives, que está sendo também de grande fortalecimento para nós, enquanto profissionais, enquanto membros também da aba. Então, eu só quero dizer muito obrigado. Quem puder ficar em casa, fique. Quem não puder, saia, mas saia com muita proteção, porque é muito importante. E nós vamos vencer esses momentos todos juntos, né, pessoal? Então, muito obrigado a todos e boa noite. Tchau, boa noite, até a próxima. Tchau, até a próxima.